do trigo deverá crescer 20,34% no estado, passando para 915.700 hectares, superando as 760.900 hectares do ano passado. O presidente da Comissão do Trigo da Farsul, Hamilton Jardim, nos fala dessa projeção. Com certeza, Eduardo, é uma projeção que já vinha sendo sinalizada por nós, por uma série de motivos que leva ao produtor buscar renda no inverno. Primeiro porque ele teve um cenário de prejuízo no verão, recentemente com as colheitas encerradas, principalmente com a cultura da soja. E agora, com um cenário bastante favorável ao trigo, tanto cenários presentes quanto cenários futuros, e nada mais justo do que o produtor buscar mais capital de giro, mais tecnologia, mais sistemas de produção, onde o trigo está incluído, não somente trigo, como cevada, como aveia branca, como aveia preta. Isso é muito salutar porque as condições climáticas, a princípio, serão também favoráveis, e em nós tendo renda, consequentemente, a gente ajuda o setor, ajuda o Estado e ajuda o país. Portanto, acredito que esses números serão certamente confirmados após o final do mês de julho, quando a gente efetivamente levanta as áreas de diferentes micro e macro regiões para chegar ao total cultivado, mas é um cenário bastante interessante e vamos torcer, se Deus Senhor assim nos permita, que a gente tenha renda e, consequentemente, parta para um ciclo bem diferente do que foi esse ciclo passado de frustração. Esse aumento da produção ocorrerá em todas as regiões do estado ou em alguma região específica? Aliás, é um número bastante interessante que a matéria nesse levantamento traz. Em regiões já tradicionais, um aumento, muitos produtores que tinham desistido da cultura do trigo, principalmente, voltando para a cultura do trigo, por esses cenários positivos que eu já te falei, e falei para os ouvintes também, bem como em regiões que tradicionalmente já foram tritícolas e que não eram mais, como a metade sul, que está voltando para o trigo, exatamente no sentido de melhorar o sistema produtivo. Em se plantando o trigo, você tem uma área adubada, você tem uma área com menos problemas de invasoras, com mais potencial de produção para a cultura seguinte, ou seja, principalmente para a soja. E isso mostra o quê? Que esse cenário ele vem para ficar, e o que é muito bom, ou seja, áreas que não estavam sendo mais cultivadas com trigo ou que tinham pouco espaço de trigo, inserem-se no contexto do Estado para que cada vez cresçam mais. Vamos torcer que essa área seja cada vez crescente, como já disse, e que os produtores que fizerem a lavoura bem implantada com tecnologia tenham um sucesso e, consequentemente, a gente possa crescer. Hamilton Jardim, presidente da Comissão do Trigo da Farsul. O estado do Paraná também vai aumentar a produção? Sim, o estado do Paraná deve chegar em 1.100.000 hectares, um aumento de produção de 5% a 7%, já praticamente com grande parte do plantio concluído, com grande parte das lavouras em ótimas condições, com ótimas tecnologias. Consequentemente, o estado também persegue o Paraná. Vamos torcer que, se nós chegarmos a uma área de 930, 940 mil e tendo colheita boa, a gente possa superar a marca de 1 milhão de hectares cultivados nos anos seguintes, o que é muito pequeno, digas de passagem, se levarmos em consideração em termos de percentual verão e percentual inverno. Nós temos muita área ainda para crescer no inverno. E que bom que os produtores estão motivados pelo cenário, é bem verdade, mas isso é muito positivo para os produtores, é muito positivo para os municípios, para o Estado, para o país. Que ainda, mesmo em tendo uma bela de uma safra de verão e com boa produção, ainda vai ter que importar neste ciclo produtivo mais de 7 milhões de toneladas, com gastos de 1,5 bilhão no mínimo de dólares, para atender o consumo nacional, porque infelizmente nesta cultura, por mais que cresçamos, ainda não produzimos mais do que 60% do consumo nacional. E como está a situação da Argentina, um país em que o Brasil importa muito? A Argentina está com um problema, a Argentina mudou a taxa de câmbio, a Argentina voltou com retenções e, consequentemente, os produtores que esperavam crescer na área de trigo, não acredito que
tenha todo aquele crescimento inicialmente esperado, como foi divulgado no último congresso que nós participamos virtualmente. Mas mesmo assim, a Argentina é, em termos de Mercosul, a grande fonte de abastecimento para o Rio Grande e para o país e, consequentemente, a produção lá se reflete nos preços futuros aqui. Vamos olhar o cenário com calma, vamos olhar o cenário gradativamente à medida que a safra avança, mas sem sombra de dúvidas, a Argentina e o Paraguai são os grandes players na ausência da produção total que nós teríamos no Brasil para oferecer para os moinhos. Ou seja, os moinhos se abastecem principalmente da Argentina, sejam moinhos brasileiros ou mesmo gaúchos, bem como também do Paraguai. E agora dando inclusive uma sinalização de algumas importações do Uruguai. Ou seja, isto mostra que nós temos muito ainda a crescer, temos oportunidades para serem aproveitadas e o governo tem que ficar atento a esse cenário que a gente sempre leva para nossas reuniões de Câmara, porque isto é uma oportunidade para ser perseguida pelos produtores brasileiros, para ficarem menos dependentes de produtores de outros estados ou outros países do Mercosul. Este foi o presidente da Comissão do Trigo da Farsul, Hamilton Jardim. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Valeu, Eduardo. Obrigado pelas informações que nos trouxe com o Hamilton Jardim, né, falando em nome da Farsul, como Comissão de Trigo da Farsul, essa questão que envolve o trigo, né, que aliás nós vamos repetir